Olá, chegaram as doses de português. Hoje vamos concluir o estudo da vírgula. Mas antes, se você gostou, dê seu like, se inscreva, compartilhe. Muito obrigada. Vejamos o período. O Sol, que é uma estrela, é o centro do nosso sistema planetário. Ora, o Sol é o centro do nosso sistema planetário, é a oração principal. Que é uma estrela, é uma subordinada porque depende da principal. Eu só posso dizer que é uma estrela se eu tiver falado antes que o Sol é o centro do nosso sistema planetário. É uma subordinada, é uma adjetiva porque caracteriza o nome, no caso, o substantivo Sol, e também é uma explicativa. Por que eu sei que é explicativa? Porque ela não agrega nenhum valor diferente ao Sol. Ela fala, como se diz, o óbvio. Eu posso, inclusive, tirá-la do período que a ideia continua a mesma. O Sol é o centro do nosso sistema planetário. Então, sempre que aparecer uma subordinada adjetiva explicativa, ela deve vir entre vírgulas, ok? Outro período. Quando era noite, saímos. A oração principal é saímos. Quando era noite, é uma circunstância de tempo. É quando saímos, né? Quando era noite. É uma subordinada adverbial temporal. Então, usamos a vírgula para separar orações adverbiais quando antepostas à oração principal. Quando era noite, vírgula, saímos, que é a oração principal. Quando era noite, tem que ter a vírgula para separar da oração principal, ok? Agora, se for uma reduzida, no caso aqui do exemplo, é uma reduzida de gerúndio, também. Sendo rico, mentiu que era pobre. Sendo rico, vírgula, mentiu que era pobre. É uma adverbial e também está anteposta à oração principal, ok? Outra situação de uso da vírgula é para separar as orações substantivas das orações da oração principal, não é? Por exemplo, quanto tempo passou? Não sei. Quanto tempo passou? Vírgula, não sei. Mas a oração substantiva tem que estar anteposta à principal. Né? Se ela for posposta à principal, não. Então, nesse caso, ela é anteposta, aí tem que ter a vírgula. Por exemplo, quanto tempo passou, vírgula, não sei. Quanto tempo passou é uma subordinada substantiva objetiva direta, porque completa o verbo transitivo direto, sei, do verbo saber, que está na oração principal. Ok? Bom, agora vejamos quando é que não usamos a vírgula. Para separar o sujeito do predicado, há uma tendência, quando o sujeito é longo, a colocar uma vírgula. Não tem. A dica é localize o núcleo ou os núcleos do sujeito, para que você não erre. Então, por exemplo, as mochilas dos 3 adolescentes foram encontradas, ou as mochilas dos 2 adolescentes foram encontradas. O sujeito é as mochilas dos 2 adolescentes. O núcleo é mochilas, né? Então, você não pode separar o sujeito do predicado. Não tenho nenhuma vírgula aí. As mochilas dos 2 adolescentes foram encontradas. Pronto. Ok? Outra situação. A professora contava lindas histórias às crianças. Contar é verbo transitivo direto e indireto. Então, exige objeto direto e indireto. Então, lindas histórias é o objeto direto, às crianças, objeto indireto. Contar é o verbo. Então, você não pode separar o verbo de seus complementos. Objeto direto são complementos do verbo. Você não pode separar por vírgula. Então, não há vírgula aí. A professora contava ali das histórias das crianças, não há vírgula. Ok?
Outra situação. Ela parecia ter perdido o gosto pelos estudos. Não podemos separar o nome do complemento nominal, do seu complemento nominal. No caso aí, o nome é gosto, que é o substantivo, não é? E o complemento nominal é pelos estudos. Ela parecia ter perdido o gosto pelos estudos. Pelos estudos é o complemento nominal. Não há vírgula aí, ok? Outra situação, frequentei a escola dos meus sonhos. Também não podemos separar o nome do adjunto adnominal. Dos meus sonhos caracteriza escola, que é o substantivo, né? Entre o nome, no caso escola, não podemos separar os adjuntos adnominais de escola. Frequentei a escola dos meus sonhos. Não há vírgula. E o último é separar a oração principal e a subordinada substantiva, quando elas estão na ordem direta. A verdade é que ele obteve a maior nota. Pronto. Você não pode colocar vírgula aí depois do é. É a oração principal, a verdade é que ele obteve a maior nota, é uma subordinada substantiva predicativa. Não pode ser separada da principal com vírgula, quando elas estão na ordem direta. Outro exemplo, ele disse que apresentará o trabalho. Que apresentará o trabalho é uma subordinada substantiva objetiva direto, que completa o verbo transitivo direto dizer, representado pela flexão disse. Ele disse que apresentará o trabalho. Não há vírgula aí, ok? Qualquer dúvida, mande seus comentários, deem suas sugestões. Eu agradeço muito. Obrigada e até a próxima!